Oi, gente, eu sou Rosiris Fernandes, uma especialista em medicina tradicional chinesa por universidades chinesas, especialista em educação e saúde pela Unifesp, com formação em coaching e também uma instrutora de Theta Healing. Então, hoje eu quero dar continuidade ao tema sobre o medo e, associado ao medo, nós temos a raiva. E eu vinha falando sobre a casa da raiva, que ela governa o elemento madeira dentro da medicina tradicional chinesa, que acontece na primavera. E como esse momento é um momento de confinamento em função do Covid-19, eu quero aqui dividir com vocês as naturezas, né? As naturezas humanas, aquilo que a gente lida no nosso dia a dia, as nossas dificuldades. Mas primeiro eu vou aqui me apresentar, né, para vocês. Eu sou uma Theta Healing, ou uma Theta Healer, que você pode agendar o horário pelo 11 97658 5099. O Theta Healing é um encontro com a sua essência, é uma técnica de cura energética que te ensina a identificar e liberar as crenças, padrões que te impedem de ser feliz. Através desta ferramenta simples que qualquer pessoa pode acessar, você aprende a olhar para dentro, se reconectando profundamente com a sua essência. Você aprende a se curar, a perdoar, a se realizar e vivendo de uma forma abundante, saudável e plena. Eu tenho histórias para contar a respeito do Theta Healing de manifestação, né? Um tempo atrás, uns anos atrás, na verdade, uns 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos atrás, eu manifestei num dos cursos meus avançados de Theta Healing, com a troca com uma Theta Healer, no curso um carro. E esse carro veio, na época nós estávamos sem carro, um carro modesto na época, mas ele veio com tanta leveza, com tanta certeza, com tanta segurança, porque o Theta Healing ensina que a gente tem que adquirir as nossas coisas sem esforço algum, sem que você faça. O esforço que o Theta Healer diz, né, que a gente aprende com a onda Theta, não é ficar lá com o braço cruzado e dizendo para o Criador que o Criador vai colocar aquilo, bater na sua porta e dizer, olha, eu vim trazer para você essa encomenda, né? Não. É porque você se torna uma pessoa, quando você coloca a energia do Theta Healing de verdade em você, o que você faz? Você muda a sua frequência. E quando você muda a sua frequência, você muda o seu bem-estar, de uma forma geral. Então, hoje, porque você diz para o universo exatamente o que você quer, do jeito que você quer e da forma que você quer. Hoje a física quântica fala muito sobre isso, a neurociência, né, vem cada vez mais estudando a respeito dessas manifestações. E o que eu posso dizer para vocês é que dá muito certo. Então, são crescentes as evidências científicas que nossas crenças e emoções negativas geram doenças físicas, emocionais e nos bloqueiam a realizar algo que nos faz pleno, algo que nos faz feliz. Precisamos liberar ressentimentos e tristezas antigas, culpas, medos profundos e resgatar a nossa capacidade inata de expressão plena da nossa essência, para poder viver a vida no potencial máximo. E como você poderia fazer isso? Fazendo uma sessão de Theta Healing, né? Experimentando como é que sou eu fazendo uma sessão de Theta Healing, o que eu posso manifestar. Certo que quanto mais você faz as sessões de Theta Healing, mais limpezas nós vamos fazendo no nosso campo energético. A técnica ela é difundida em mais de 40 países e utilizada por mais de 500 mil pessoas. Só no Brasil nós já somos mais de 5 mil pessoas que transformaram as suas vidas, inclusive eu, com o Theta Healing. Então, explicando para vocês rapidamente o que é Theta Healing. E me perguntam também o que é medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela trata o seu corpo inteiro, na sua totalidade. Então, por capacidade de observação, nasce o quinto elemento, que é o elemento terra. Nós estamos acostumados aqui com 4 estações.
E os orientais, eles descobriram que existem 5 estações e que se dá o nome de elemento terra e elemento canícula, que se governa aí a energia do estômago e do baço pâncreas, que é a casa do pensamento, é a pessoa extremamente preocupada. As gastrites nervosas estão relacionadas muito com este elemento que agride outros elementos. Então, na medicina chinesa, a gente trabalha o resultado energético. Nós não falamos em doenças, nós trabalhamos as síndromes energéticas, nós trabalhamos por deficiência, nós trabalhamos por equilíbrio energético. Então, com um sistema de circulação de energia, se considera as doenças resultado dos desequilíbrios energéticos. A psicossomática já estuda a respeito disso. Jung fala muito a respeito disso, que as nossas emoções, elas contribuem de uma forma muito grande e de uma forma muito importante para o nosso adoecimento. Então, essa tradição milenar, ela indica que emoções e pensamentos têm papel fundamental e isso podem reduzir ou até mesmo aumentar, né, ou bloquear a nossa energia. Uma pessoa com muita raiva, ela vai ter um rubor facial vermelho, ela fica com raiva, a gente brinca na medicina chinesa que a cor é verde, né? Então ela fica verde como um Hulk quando ela está com muita raiva. Então a energia ela traz para você também uma série de compensações. É muito importante saber e reconhecer em você as suas emoções. E se você bloqueia uma emoção, ela gera um desequilíbrio. E emoções possuem um fluxo natural ao se permitir senti-las, vivenciá-las. Elas fluem entre a outra, assim como uma estação do ano. Ela se inicia e chega ao auge de cada estação. Então, para cada estação, na visão da medicina chinesa, nós temos 72 dias e 18 dias antes de cada estação se manifesta a canícula. Então, para ter um ajuste energético nos 5 elementos, nós estudamos medicina chinesa, sabemos que cada estação dura 72 dias, porque a mãe dela e é responsável por esta energia é a Terra, é o mundo em que a gente vive. Então, uma emoção transforma em outra, assim como uma estação se transforma em outra. Ela se inicia, chega ao auge e começa a se transformar em outra. A avaliação é feita pelos sinais demarcados na língua. Vou dar um exemplo. Nós estamos no outono. A próxima energia a ser gerada é a energia de água, que é a energia do rim, que é governada justamente no inverno. Então, a energia de água, ela gera a energia de madeira, que é lá na primavera. Então, a energia de primavera governa a madeira e governa a energia do fígado e da vesícula biliar. E esta energia, ela vai, por sua vez, chega a um auge, tem um declínio. Nesse declínio, 18 dias antes, se manifesta dentro daquela estação o elemento terra, que nós chamamos de canícula, e vem a outra estação. Então, nós temos a primavera que gera o verão, ou seja, a madeira que gera a energia do coração. O fogo, a única que é queimada e gerada e traz um conforto quando ela está saudável é a madeira. Então, o fogo, nós temos 2 tipos, o fogo imperador e o fogo ministro. O fogo imperador é o auge da estação, é dezembro, que vai dando declínio até março, e no meio desse caminho tem um ajuste dentro da visão da medicina chinesa por os 72 dias para que a canícula se manifeste antes da chegada do outono, que fecha o ciclo. Nós estamos vivendo o outono, que é a energia do pulmão e do intestino grosso. Então, dentro da visão da medicina chinesa, nós trabalhamos exatamente isso. Então, por exemplo, se você quiser marcar uma avaliação de medicina tradicional chinesa, é importante que hoje eu estou fazendo online, e já vinha fazendo online, na verdade. Então, você precisa tirar uma foto da sua língua em jejum logo pela manhã, bem relaxada, me enviar essa língua, né, essa foto dessa língua pelo WhatsApp ou por e-mail.
E aí nós marcamos como fazer essa entrevista, como fazer esse atendimento de medicina chinesa e também o atendimento de Teta Healing. Porque é tão importante quando a gente avalia o paciente de manhã, pela manhã, em jejum principalmente, que ele não escovou os dentes, ele não tomou água, né? Ele não fumou aquele cigarrinho que às vezes ele está acostumado a fazer, mas ele está em jejum logo de manhã, então ele teve um repouso, seus órgãos estão mais em repouso. E aí a língua está com uma outra coloração. Por isso tem gente que fala, puxa, eu acordo com a língua grossa, com a língua branca, com a língua dentada, eu acordo, como eu ronco, Rosiris, a minha língua fica muito seca, tenho língua grossa. Então a nossa língua é feita de movimentos, ela também é hidratada, e quem é responsável pela estrutura do músculo da língua é o elemento madeira, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão da raiva. Me mandaram vários e-mails e para falar dessa questão do confinamento, né, voltado para essa questão da raiva. Então é importante para você agendar tanto a medicina chinesa como o Theta Healing. Você pode agendar pelo 11 97658 5099. Vou responder 11 97658 5099. Aproveite que neste momento vou fazer várias consultas online. Eu sei que as pessoas também estão num momento delicado em que elas estão precisando também reinventar, investir em si mesma, e para a compra do fitoterápico, entre em contato, que também, além do que já estava com desconto, eu estou te dando 10% de desconto na consulta online de medicina chinesa, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar da raiva, né? A raiva, ela é uma experiência emocional antiga que ameaça um aspecto do eu, no qual o conhecimento da ameaça é parcial ou totalmente substituído por um conteúdo subjetivo, agressivo e corresponde à atividade nas esferas. Então a raiva está sempre aqui, o reativo, fala alguma coisa, como é comigo, quê? O que você disse? Né? Então, aquela pessoa que está sempre nas elaborações muito aqui na pele, né? Eu diria. A raiva e medo, elas estão relacionadas, eu já venho dizendo isso aqui. Fatores semelhantes são envolvidos um em cada um, e um pode dar origem ao outro. Lembra que eu falei que cada estação vai alimentando uma outra estação? Se eu fico com muito medo, eu também posso ficar com muita raiva. Se eu fico com muita raiva, eu não tenho por que ter alegria. Se eu não tenho alegria, eu fico com muita preocupação. E se eu tenho muita preocupação, às vezes eu tenho dificuldade de me relacionar com o mundo aqui fora. Então vira um ciclo, né? 5 elementos, para cada elemento tem uma emoção. Como eu coloquei aqui. Então, pressões familiares, culturais, podem inibir em vários graus a expressão da raiva. Comumente, somente os componentes verbais e motores da raiva são inibidos. Então, são comportamentos, como eu me sinto, como eu ando, como eu converso com o outro. Eu posso te pedir assim, por favor, de uma forma querida, amorosa, mas eu posso te pedir, por favor, faça alguma coisa para mim agora, né? Então, é forma de pensar. Eu posso pedir algo para alguém, como os olhos são representações do Zi, da alma, e está ligado diretamente à energia do fígado. Às vezes os meus olhos podem ser extremamente compensadores, né? Trazer para você, ai, muita alegria. E também posso trazer para você aquela questão de te subjugar, de te polir, né? Te trazer para um lugar em que você não gostaria. E aí, como você é educado, você, através da sua cultura, através da questão relacionada ao mundo, nem sempre eu posso responder para o meu chefe, para minha mãe, para uma autoridade. Então eu digo, tudo bem, mas esse tudo bem, eu tenho medo dele. Gente, eu tenho tanto medo, né? Eu vejo isso aqui, o sofrimento dentro do meu consultório, do tudo bem. Eu coloquei uma pedrinha em cima, tudo bem, né? Comigo é uma vez só, não tem a segunda vez. Tudo bem. Eu perdoei, mas na primeira situação, meu primeiro momento de desconforto,
eu vou te apontar e vou dizer para você exatamente o que você fez comigo. Isso é madeira em desequilíbrio. Então, fatores, por exemplo, que levam à inibição, a agressão também favorecem o deslocamento do objeto ou a pessoa contra a qual a agressão é dirigida. Então, você tome muito cuidado com aquela voz mansinha, daquele que fala com você muito submisso, porque essa é a cabeça desta pessoa. No Theta Healing a gente trabalha, que são crenças aprendidas. Na medicina chinesa a gente cuida da casa do fígado, porque o fígado vai ficando com muita raiva, porque ele não libera. O que ele faz? Ele agride a casa do pensamento. Eu tenho certeza que tem alguém do outro lado aí me ouvindo agora e sabe que tem a tagarelice mental. Que você julga, que você volta, que você sofre. Por isso aparecem as doenças que a gente chama de relacionada à casa das emoções, né? Que também lidar com uma frustração nem sempre é fácil. E aí, como eu não sei lidar com a minha frustração, aparecem o quê? As raivas. E os fatores que levam à inibição, à agressão, também favorecem o deslocamento do objeto ou pessoa contra a qual a agressão é dirigida. A raiva que a criança sente dos pais ou outras autoridades é frequentemente deslocada para animais, irmãos, colegas, ou expressam em forma de delinquência. O jovenzinho, né, o adolescente, às vezes ele é delinquente. Atitudes antissociais e preconceito racial. Então você fala, poxa, mas eu não imagino que meu filho possa fazer isso. De repente ele não vai fazer na sua frente. Mas ele traz algo, porque ele traz uma carga por uma educação também, às vezes, reprimida. O que é importante é sempre perguntar para o outro, puxa, o que você de fato está sentindo? O que você, quando você faz esse tipo de coisa, o que te leva? Ou por que te leva a fazer isso? Quando você entende que a criança ela agride porque ela quer espaço, você pode chegar para ela e dizer, você trocar com ela algum objeto, estabelecer limites, porque a criança, o educador, o tutor, o pai, né, principalmente a mãe, ela tem um papel fundamental de estabelecer limite nas crianças. Trazer para a criança e ela poder experimentar isso. A criança, ela traz com muita, assim, com muita frequência, eu diria, essa questão da raiva. Ela mostra para você quando ela não gosta, ou quando ela quer, ou quando ela não quer. Às vezes a criança volta, a tua criança, a gente já fez um trabalho aqui da nossa criança, a nossa criança volta a sua raiva para si própria e busca sofrimento a fim de provocar sentimento de culpa nos pais ou na pessoa envolvida em suas dificuldades pessoais. Isso é muito claro nos relacionamentos afetivos. A pessoa entra num dramalhão de sofrimento. Eu falo com muito carinho, com muito respeito em relação a essa questão do dramalhão, porque a pessoa entende aquilo como uma verdade, aquilo é verdade dela, e ela entende que aquele sofrimento faz sentido, tem um ganho. Nem sempre, né, gente? Porque é difícil lidar com uma pessoa que traz consigo uma carga energética de uma educação gerada por dor e por sofrimento. Então, lidar com esta raiva associada à frustração pode ser certamente o aumentar a raiva. Uma pessoa com raiva, ela não sabe lidar com o não. Uma pessoa que tem muita frustração, ela certamente traz um grau de raiva muito grande, a agressão. Mas estes estados são exclusivamente causados por ela que tem que entender que ela que recebe aquilo como algo ruim para ela na vida. Então, dentro das emoções da medicina tradicional chinesa, a gente aprende a reconhecer que sentir não é ruim, é como sentir. Às vezes a raiva, ela é produtiva na sua vida, ela te defende, né? No Theta Healing a gente aprende muito isso nos cursos, principalmente assim trabalhando com a pessoa em Theta Healing também. Na medicina tradicional chinesa, avaliação pelos sinais demarcados na língua, com certeza eu vou ter a lateral desta língua extremamente marcadas às vezes,
E eu tenho pessoas que elas têm uma contenção de uma raiva tão grande que elas não se dão conta. E elas são gente boa. Eu não tô falando que essas pessoas não são gente boa, por favor, tá? São gente boa pra caramba, mas elas trazem um peso consigo de, sabe, de sentir-se julgado, de se sentir menor que o outro. Mas é causado por ela. Então, essa dor, esse ressentimento, a gente traz também herdado da nossa família, né? A nossa família também é responsável por tudo isso. Então, quando eu começo a olhar para isso, eu começo a dizer, puxa, qual é o número do filho que você é? Né? Se você é o terceiro, o quarto, o quinto, sei lá, o 11º, você imagina o espaço que você teve que fazer de exercício para encontrar o seu lugar ali. E o seu irmão mais velho nem sempre tem uma diferença de idade tão grande quanto você. E ele entende que você veio ocupar o espaço dele, porque ele já estava ali, você não, né? Então quem que é você? Então aí, nessas questões relacionadas com dor e com sofrimento, é importante que a gente perceba a nossa criança, né? Muitas das vezes a relação com a raiva, ela tem muito a ver com a nossa dinâmica familiar, com a nossa educação. Depois nós vamos para o mundo. Aí lá no mundo lá fora, mesmo que eu tenha sido criado com uma educação legal, eu reconheço a raiva em mim, e eu não sei lidar com a frustração, eu não sei lidar com o não, eu não sei lidar com a autoridade. Então meu chefe é horrível, porque eu tô saindo da minha zona de conforto, né? Então, a resposta às vezes agressiva diante da frustração depende muito da imitação de adultos significantes. E se você tem aí um momento que a gente vai trabalhar extremamente dentro das técnicas do Theta Healing, tem pessoas que se surpreendem grandemente quando eu digo, nossa, a sua agressividade ela tem uma contribuição muito grande para o seu pai. Você precisava ser vista pelo seu pai. Como é que você é enxergada pelo seu pai ou pela sua mãe, por uma autoridade, quando eu assumo os papéis deles? Eu faço um espelho, eu vou refletindo aquele adulto que eu admiro em mim. Então, se eu tenho um pai extremamente severo, eu também vou ser severa. Se eu tenho uma mãe ou um pai extremamente crítico, eu vou ter aquela língua que eu chamo afiada, né? Então, o chicotinho é direto. Então, ela tem resposta para tudo. Então, as crianças, eu volto a falar, elas respondem com mais agressão imitativa e raiva se elas veem um modelo adulto recompensando, né? Ou seja, um adulto recompensando pela sua agressão. Vocês podem, assim, tem um livro do Walter Bandura, de 1963, e ele já falava do comportamento dessas crianças. Há uns anos atrás, eu fiz também um curso de especialização em educação infantil e uma pós-graduação para crianças. Eu era professora antes de assumir essa minha área de medicina chinesa. Fui professora durante 10 anos no estado. E assim, o que mais me surpreendia era ver as minhas crianças com muita raiva. Nossa, como as crianças tinham raiva. E aí eu me lembro que eu fui fazer o curso e me surpreendi mais ainda quando a professora apresentou um texto para nós de crianças em berçário extremamente agressivas. Crianças de berçário. Criança, quando ela tá com raiva, ela morde você. Ela tá mostrando para você o impulso dele. Cabe o adulto dizer para a criança, não morder não pode. Às vezes é importante que ele lide com a frustração daquele momento do brinquedo, estabelecer limite. Então, como a gente tem essa geração hoje de pais muito que trabalham demais, me sumiu o nome. Pais que trabalham demais, têm uma empresa e eles querem sucesso muito rápido. Eles acham que com 30 anos eles já têm que ter conquistado tudo que os pais deles já conquistaram ao longo da vida, senão eles estão frustrados. Aí eles adoecem, eles deprimem, eles têm crise de ansiedade, eles têm crise de depressão. Por quê? Hoje, dentro das empresas, né, dentro dos settings de trabalho, a gente percebe claramente, e até como coaching que eu sou, que muito dessas doenças elas aparecem porque você vai para empresas e empresas cobram de você como se cobrasse de um adulto experiente. E aí você não tem essa experiência e você também tem dificuldade de aceitar que não tem essa experiência. E aí você vai para fatores importantes que é o adoecimento, tá? E a raiva
também, assim como a raiva, ela pode ser instigada por outros excitantes, além da frustração, e pode também conduzir a outras respostas, como eu falei aqui. Às vezes um isolamento social, uma timidez, às vezes está relacionado muito com a questão da raiva. Tem vários fatores, vários. E a frustração pode estar associada com medo, insegurança, ansiedade ou com submissão, fuga e dependência. A raiva também te faz você virar dependente do outro, porque se eu adoeço, eu não consigo fazer determinadas coisas, mas eu vou te julgar, eu vou te culpar, porque eu fiquei doente. Ou é o meu pai ou é a minha mãe, né? Quem está à minha volta, ou meu marido, meu namorado, meu parceiro, meu chefe, porque eu não tenho maturidade suficiente para lidar com as minhas frustrações. A raiva, na medicina chinesa, ela é uma emoção que impulsiona o indivíduo para a ação, para a construção. Manifesta por uma explosão de emoções fortes, intensas. O som que acompanha a explosão, muitas vezes, é o grito. E a forma de ação é o movimento de arrancar, de arrastar. Então, o som que acompanha a explosão é o grito. Muitas vezes as pessoas com raiva, elas precisam gritar, falar gritando, gritando, gritando. Por que elas gritam tanto? Porque elas também precisam se ouvir. Se eu não me ouço naquele momento, eu estou dizendo para o mundo, eu estou aqui. Mas veio de uma forma descontrolada. O som que acompanha a explosão é o grito. E a forma de ação é um movimento de arrancar e de arrastar. Então, uma pessoa num momento de raiva que vai para uma fúria, ela nem vê o que faz. Ela realmente fica cega. Então, elas podem ser acompanhadas por desequilíbrios que nós chamamos em medicina chinesa de fogo de fígado. Então, esse fogo de fígado sobe, não deixa ela ouvir ninguém, ela não ouve ninguém, ela passa a ter uma força absurda, né? Porque essa força faz com que ela faça uma explosão. E aí, às vezes, no momento de briga, você tem que tirar somente da frente daquela pessoa o oponente, porque senão ele mata mesmo. Uma força, por isso que a gente vê tantas agressões acontecerem e depois vem a culpa, o arrependimento. Putz, por que eu não fiz isso? Por isso que hoje eu alio demais a medicina chinesa com as técnicas de meditação focadas no Theta Healing. Então, e podem ser acompanhadas de face vermelha, de tremores nos músculos. O tremor com medo é a energia do rim. É diferente do tremor da fúria, do fígado. A pessoa que tem fúria numa hora de raiva, governada pela energia do fígado, ela nem respira, ela fica sem cor nenhuma. Ela fica pálida, porque o pulmão não dá conta. Por isso que tem gente que num momento de raiva ou recebe uma notícia em que ela não aceita e que ela fica tão desesperada e aí vem o medo e a raiva ao mesmo tempo e as pessoas não se dão conta disso, elas infartam. Porque a água vai e apaga a energia do fogo, que é a energia do coração. As pessoas elas não conseguem, às vezes, fazer uma leitura dentro da medicina chinesa. Por que elas infartam? Porque elas têm uma contenção. Elas têm uma agressividade muito grande interna. E aí, num determinado momento que faz um exercício, ou até deu uma gargalhada muito grande, o sistema descompensa e aí ele infarta para te proteger. Nem sempre todos os infartos, a doença, na visão da medicina chinesa, é prevenção de saúde. Bom, a depressão do qi, do fígado, pode estar associada com a frustração e a depressão com as explosões periódicas de raiva. Isso acontece quando houver muita repressão e frustração e repressão das emoções e das ações. Então, é aquela relação com o mundo, com as nossas autoridades, né? As pessoas que estão à nossa volta, de uma forma muito ruim. São aquelas pessoas extremas. E você acredita que você é ruim, né? Você é mal, que você é isso, que você é aquilo. E aí você vai botando água naquela plantinha e vai alimentando aquilo de uma forma que ela fica forte, mas baseada na raiva. Aí quando ela não dá conta, entra na deficiência de Qi,
do fígado, não consegue nutrir o suficiente, perde totalmente o apetite. O ansioso tenso, ele é muito mais yang, então ele sente fome, ele come doce, ele não para de comer, ele tem uma agressividade assim absurda, ele nem se dá conta disso. Tanto que nos cursos, quando eu falo de obesidade dentro da medicina chinesa, a gente fala do gordo yin e do gordo yang. Então, quando ele entra nessa impulsividade, ele traz para ela essa repressão, né, das emoções. Então, ele dispara a comer, né? Então, ele come muito. E aquele que tem uma deficiência de Qi do fígado, está associada com a frustração, ele perde o apetite. Ele se entristece, ele deprime, ele só quer dormir, ele não tem vontade de fazer absolutamente nada, o corpo não responde, ele tem dores musculares terríveis. E aí as frustrações crônicas podem resultar em raiva e depressão, que podem aparecer alternadamente. Tem hora que eu tô com muito medo, tem hora que eu tô isso, mas tem hora que eu tô terrível. Então, às vezes você conhece, né? Eu tenho aqui muitos pacientes e que falam, Rosília, eu passei uma vida toda voltada nessa condição de estar sempre com muita raiva. Eu tenho raiva do meu cabelo, tenho raiva do meu corpo, eu tenho raiva do meu pé, eu tenho raiva da minha mão, eu tenho raiva, eu não gosto da cor do meu cabelo, eu não gosto dos meus olhos, eu não gosto do meu corpo físico. Então vai projetando várias raivas e essas raivas com o tempo acabam aparecendo aí dor e sofrimento, tá? Na fitoterapia chinesa é indicado fitoterápico para você por avaliação energética. Por isso a gente fala por deficiência de Qi, do rim, do fígado, do baço, do coração. Por isso que nem sempre um fitoterápico que é indicado para você é indicado para o outro que mora na mesma casa que você. Porque somos únicos, somos individuais. Às vezes tem uma composição que ele pode ser tomado por todos, outras vezes não, tá? As emoções, elas são naturais da condição humana e são diferentes dos nossos programas. Agora eu vou falar de Theta Healing. Nas emoções, na visão do Theta Healing, as emoções são naturais, na maioria das vezes são para nosso benefício. Então, eu já falei aqui no comecinho, quando eu apresentei o Theta Healing. Então, as nossas emoções podem salvar as nossas vidas ou destruí-las. Raiva, amor em excesso, tristeza, felicidade e medo podem realmente salvar as nossas vidas. O excesso pode nos levar ao abismo. Então, não tem ninguém ligado a 1000 por hora o tempo todo. É importante sentir a raiva, mas é importante reconhecer, saber que ela também traz para você movimentos de boa leitura, de inteligência, de assimilação, energia de fígado. Então, ela vai ajudar que a sua memória seja também muito boa, porque ela nutre a energia do coração, que é a energia do Shen, e Shen também está relacionado com a energia da mente, e a mente está relacionada com a mente, é a morada do coração, e o coração é a morada da mente. Em Theta Healing, a gente aprende exatamente isso. Quais são os meus padrões de crenças que me levam a isso? Então, em Theta Healing, nós vamos fazer agora um exercício, uma meditação de Theta Healing, e eu vou mostrar para vocês o quanto é importante você saber que essas emoções faz parte do ser humano. Não é ruim senti-las, mas é o que eu faço com elas. Eu fico colocando amor, só o amor em tudo, só a felicidade em tudo. Eu fico colocando a raiva em tudo. Não. No coaching, em cursos de coaching, ou quando eu faço aqui atendimento de coaching, life coaching, que é o coaching da vida, a gente tem que perguntar para a pessoa onde está a sua alegria, onde está a sua casa do relacionamento, onde está a sua casa dos encontros sociais, onde está a sua casa da raiva, das frustrações, das conquistas. Porque não adianta só querer conquistar, mas precisa ter saúde para poder equilibrar. Então, não é mostrando para o outro, só para o outro, mas e você? Então, o Theta Healing é um encontro com a sua essência. Então, ele diz, peraí, se eu estou sentindo raiva, que é natural porque você é humano, então se eu estou sentindo raiva, deixa eu identificar por quê. Isso é uma crença, eu aprendi com quem? Porque eu posso ter raiva de uma nação, eu posso ter raiva de estrangeiros, de outros países, posso ter raiva de várias pessoas porque eu me identifico com algo que existe em mim, por isso eu tenho raiva do outro.
Então a gente fala assim, puxa, mas tem sanidade essa pessoa? Não, ela tem sanidade. O que é interessante, o que é relevante para ela se manter ali. Então, eu quero no próximo vídeo falar um pouquinho da personalidade de Madeira. Acho que Madeira ela é tão importante na formação de uma forma geral e associando com as crenças de Theta Healing, né? As crenças aprendidas, ela tem muito a ver com a nossa energia do coração, né? Para mim, avaliando, né? Como fitoterapeuta. Então, as minhas crenças genéticas, lá o meu DNA, o que eu trouxe, tem a ver com a minha terra, com a minha casa, das minhas relações, a minha casa de pensamento, aquilo que eu aprendo, aquilo que me ensinaram, aquilo que me trouxeram para a vida. Eu sou uma tela branca. O metal, para mim, é a casa do relacionamento, são as minhas histórias, é o pulmão que absorve o oxigênio, que está ligado diretamente com a nossa mente. Quanto mais você respirar, melhor você diminui todos os outros quadros de ansiedade e de medo. E para mim está relacionado também ao nível histórico, aquilo que eu trago da minha vida, aquilo que eu mostro para o mundo, né? E o medo, né, a casa do medo, ela tá mais relacionada aqui com a minha consciência, com o meu inconsciente, né? Conscientemente eu conheço coisas, inconscientemente não. Então eu entendo que quando eu entro numa energia e vou até o centro da Terra, eu passo por aí, a casa do medo. E a raiva, ela é toda a nossa energia de estrutura, é o que nos mantém em pé junto com a energia do rim. A energia do rim governa os ossos, a energia do fígado governa o músculo. E a energia de vesícula biliar que pertence à madeira traz pra gente a coragem. E para fechar o ciclo, quando eu vou até o centro da Terra, eu volto e saio aqui no topo da minha cabeça e vou nessa bolha de luz até a casa do Criador, eu tô na energia mais amorosa, que é a energia do coração, do amor incondicional. Então, para mim, eu faço essas. Eu estou dizendo isso, tá? Fazendo essa analogia de olhar desta forma com a visão da medicina chinesa. Então, quando eu cuido da minha mente, do meu espírito e do meu coração, da minha casa do Shen, a minha morada, meu corpo físico, ela me pertence, então tá tudo bem. Tá tudo bem, inclusive, passar por este momento, porque aí eu me identifico comigo, como é que sou eu passando por este momento. Como é que sou eu conversando com o outro neste momento? Lógico que já esbarrou, lógico que já teve aí alguns ajustes de conversa familiar com o parceiro, de dizer, ó, vamos estar todos aqui juntos e agora a gente vai se encontrar, vamos ser encontros de almas e que precisam ser conversados e não precisam ficar cada um, sabe, trazendo à tona a sua revolta em relação ao mundo. Cuide de você, cuide do seu templo sagrado. Gostaria agora que você ficasse numa posição, né, ereta, que você fechasse seus olhos. Imagine agora uma luz imensa saindo do seu coração, indo direto até o centro da Terra. E deixe que essa energia te preencha de muito calor. Sincronize o tempo e o compasso do seu coração com o coração da Mãe Terra. São genuínos, um pertence ao outro. Então respire profundamente, se coloque nesta bolha de luz e vamos subindo, 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 subindo. Vamos passando por todas as camadas da Mãe Luz, da Mãe Terra, que nutre e nos abastece o nosso corpo físico, que nos alimenta aqui e agora neste planeta. E esta energia forte da Mãe Terra sobe pelos seus pés, passa por suas pernas, alinha sua coluna, seu chakra básico, genésico, esplênico, gástrico, cardíaco, o seu frontal. E o seu coronário agora expande como uma grande imensa bolha de luz. E vamos subindo, 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 além do universo, subindo, 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 subindo. Ora luzes claras, luzes escuras, luzes claras, luzes escuras. Uma grande imensa luz. E vamos subindo, 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 subindo. Imagine um grande imenso portal de luz. Uma luz dourada,
iridescente de cor perolada. Vamos adentrando a esse grande e imenso portal de luz, que é a casa do Criador que tudo é. Sente-se à vontade, deixe que tudo que faça parte de você entre e tome conta de você. Sinta-se à vontade. Você está na casa do Criador, você está na casa de quem trouxe para você essa existência. Sinta-se à vontade, acolhido e acolhida. Se você que está do outro lado me permite trabalhar uma técnica de Theta Healing em você, diga que sim. Porque nós vamos trabalhar aqui a partir da fonte geradora de todos os recursos, a casa do Criador que tudo é. E hoje nós vamos trabalhar a raiva, o medo e a frustração. Respire profundamente e eu vou fazer um comando. Criador que tudo é, que neste momento, na mais elevada energia da criação, o amor incondicional, diretamente da fonte da casa do Criador, neste tubo imenso de luz, conectados diretamente a esta pessoa, que neste momento, que todo o seu sistema, a partir da fonte, seja equilibrado, que traga essa energia que vai vindo lá do centro da Terra, como se estivesse escaneando todo o seu sistema, limpando cada partezinha do seu corpo, cada célula irritada, cada célula nervosa, cada célula doentinha, cada célula triste, cada frustração registrada. Que ela seja retirada, removida do seu sistema e seja levado diretamente à fonte, à casa do Criador, e lá transformados em amor incondicional. E que seja devolvido ao seu sistema, porque as emoções nós não retiramos, nós não cancelamos, nós equilibramos no seu sistema. Porque as emoções, ela faz parte do humano que existe em você. É importante que você saiba a partir agora da fonte geradora de todos os recursos, que é comandado a partir do 7º plano da criação, que todas as suas emoções, elas possam estar em você em equilíbrio agora. Que é importante saber o momento de parar quando está no excesso da raiva. Que é importante saber que você pode lidar com a frustração. Quando lidamos com a frustração, nos tornamos mais fortes, mais inteiros. Porque muitas vezes aprendemos e nos tornamos fortes a partir da dor. Mas essa dor não precisa ser enraizada. Elas podem sempre ser curadas e entender que faz parte do seu processo. E que o medo, ele não pode ser contínuo, te colocar sempre na beira do abismo. Não. Esse medo ele tem que ser bom. Ele tem que ser aquele medo que te protege, que te traz segurança. É aquele medo que a gente chama de insight, de intuição. Ele tem que estar aí com você. Assim como a raiva. Ela tem que estar aí com você, porque ela que te faz movimento, ela que faz você usar de inteligência, mas com sabedoria. Então deixe que todas essas emoções vão tomando conta de você e que o amor incondicional te envolva inteiramente e que cada órgão do seu corpo, o coração, a alegria, o estômago é a sua elaboração, é a sua casa do pensamento, os seus pulmões é a casa das relações com o humano, é a casa que faz com que a gente às vezes nos recolha, mas saber recolher no momento certo, sem ir para o confronto. Os rins, eles também estão ligados à energia de muito amor e de muito medo, mas ele que comove e que nos traz as emoções, eles que fazem com que a gente fique ligado diretamente à nossa espiritualidade, ao nosso Shen. A madeira é o fígado. É vista como uma emoção de raiva, mas uma emoção boa, equilibrada. Porque esta emoção boa, equilibrada, essa energia de raiva traz para você inteligência
capaz de mudanças extremamente significativas para você neste mundo agora. Que você possa sentir esta força em você, porque ela gera com amor e com sabedoria a energia do coração. Ela é a mãe da energia do coração. Então, um coração equilibrado, ele é um coração generoso, ele é um coração brando, e ele sabe dizer sim com clareza ao seu sistema, e ele sabe também dizer quando é o momento de recuar para o seu sistema. Então, a partir da fonte iluminadora que tudo é comandado pelo bem maior, que você aprenda a partir da fonte reconhecer todas essas emoções no seu sistema. Respire profundamente, deixe que essa luz imensa vá passando por todos esses órgãos que eu disse a você, todas as suas vísceras, e que tudo que foi retirado, que estava triste, aquelas células tristes, adoecidas, frustradas, sejam devolvidas ao seu sistema saudáveis, felizes. Sinta que cada uma delas vai equilibrando e vai trazendo para você bem-estar, sensação de estar inteiro, de se sentir leve, porque a alegria cura. Está feito, está feito, está feito. Deixe que essa energia do bem maior vai tomando conta de vocês. Vamos voltando para o sistema, descendo até o centro da Terra, voltando e alinhando todos os seus centros de força, todos os seus órgãos. E que um grande manto sagrado de luz caia sobre você, te trazendo muita proteção, muita saúde, muito equilíbrio em todos os tempos da sua criação. Arro, está feito, está feito, está feito. Ai, que delícia, muito bom. E se você tiver interesse, agenda um horário comigo pelo WhatsApp, tanto para medicina chinesa como para o Theta Healing. Se você começar a fazer essas práticas que eu estou trazendo, que é uma contribuição deste amor incondicional, né? Que isso que eu sinto, que você pode sentir, você também pode fazer essas grandes transformações, como outras pessoas que já passam comigo e já passaram comigo e sentiram essas grandes transformações. 11 9 7658 5099. Um grande beijo no seu coração e até o próximo encontro. Arro.